pessoal. Mais um Jaleco, mais uma palestra do Jaleco Med Summit. Hoje, com o prazer de receber o Eduardo Rocha com a gente, médico nefrologista, professor da UFRJ de nefrologia e fundador do SOMT, que é um podcast de saúde e arte. Então, Eduardo, prazer ter você com a gente. Seja muito Muito bem-vindo. obrigado. Faça disso aqui Obrigado, sua é um casa. prazer enorme participar aqui desse primeiro grande evento do Jaleco. Vamos bater um papo aí. Muito obrigado pelo convite. Maravilha. Eduardo, como eu tenho feito com outros convidados, eu acho que é sempre. A gente hoje, a ideia aqui é a gente falar de medicina e música e desenvolver um pouquinho sobre o assunto, mas eu acho que, acima de tudo, é um evento médico, né? Então, eu acho que, como inspiração para os estudantes, eu acho que é sempre legal a gente estar ouvindo um pouco o que levou você a fazer medicina, como que a medicina entrou na sua vida. Seria interessante ouvir um pouquinho de você sobre isso. Olha, eu faço parte daquele grupo de pessoas que já diz que nasceu médico, né? Que desde pequeno queria ser médico. A minha mãe relata, né? E aí eu minha memória influenciada pela minha mãe, que a primeira vez que eu disse que faria medicina foi quando o Christian Barnard fez o primeiro transplante de coração, em 67. Eu tinha 5 anos de idade e me lembro que realmente desde essa época eu já dizia que seria médico. E mais tarde, né? Bem mais tarde, quando eu conheci o transplante renal, quando eu fui o primeiro aluno da UFRJ a fazer o que agora se tornou comum, que é um estágio fora do país durante a faculdade. Isso foi em 86. Eu estava na Alemanha e tive a oportunidade de estar no centro de Hannover, Medicina, Hochschule Hannover, que era para treinar o alemão, que é uma das minhas paixões, é a língua, que também tem a ver com a música, mas depois eu já falo sobre isso. E aí, nesse hospital de Hannover, eu vi o primeiro centro de transplante hepático, né, o transportador de fígado, um dos primeiros da Europa. E ali eu vislumbrei a possibilidade de fazer nefrologia e transplante renal, porque foi ali que eu escolhi nefrologia. Mas entre os dois, obviamente, teve a faculdade de medicina, a entrada na faculdade, o que todo mundo que é aluno passou, que não é muito diferente de todo mundo. Aquele sonho, aquela vontade enorme de ser médico, mesmo não sabendo exatamente o porquê nem de que forma, né? E até já tenho, eu formei em 86, então já estou começando a achar que eu encontrei a forma de ser médico. Ah, Começando a legal. achar. E teve algum momento na faculdade em que você bateu aquele estalo de fiz a escolha certa, esse é meu caminho? Eu acho que na faculdade em si nunca tive grandes questionamentos, nem a favor nem contra, bom, né, entre os amigos, e parte desse ambiente era feito pelas atividades extracurriculares, em que a música e o esporte ajudaram bastante. Então eu estava ali entre a galera, a primeira namorada, a primeira saída, chopada, etc. Então, de 18 anos de idade aos 24, que foi o período que eu fiquei na faculdade, foi uma transformação muito grande. E, além disso, o país se transformou muito, né? Eu entrei em 80. Quando eu entrei, ainda era uma ditadura militar. Quando eu saí, eu fiz parte da passeata das diretas. Então, teve também atividade política, embora eu nunca tivesse sido um grande ativista de centro acadêmico, mas aquele ambiente era muito rico. Então, eu não diria que eu tive um grande conflito para ser médico, não. Muito legal. Tem sido uma jornada muito agradável. E até aproveitando para, só puxando um gancho, mas você falou que foi fazer um estágio fora, né? Quão enriquecedor foi isso para a sua formação? Foi muito importante, porque eu venho de uma família mais humilde, então, para vocês terem uma ideia, naquela época também era difícil, as viagens ao exterior não eram tão frequentes, ter um tênis importado, um All-Star, era um objeto de desejo. Hoje eu coleciono All-Star, né? Mas são aquelas conquistas. Eu acho que tive a sorte de ter desafios e que as conquistas eram desde a comida que você vai comer, não que eu tivesse passado fome, mas subir de vida e encontrar na profissão, fazendo aquilo que gosta, uma forma de ascensão social, me ajudou muito. E a primeira vez que eu peguei o avião para ir para o exterior, na verdade, foi a primeira vez que eu peguei o avião, eu estava com 17 anos, foi logo antes da faculdade, eu tinha passado para a UFRJ e consegui fazer um intercâmbio de 6 meses nos Estados Unidos, que me ajudou muito, melhorando o inglês, embora eu tenha ido para o Texas, o inglês é meio embolado, mas eu saí da teoria de inglês para a prática do inglês e naquela época era muito importante dominar o inglês para ler os livros que demoravam a chegar aqui no Brasil. Então eu ganhei uma vantagem competitiva muito grande por falar bem inglês.
e o que até hoje me ajuda bastante. Tenho sido convidado para algumas palestras internacionais, para participar de alguns eventos de sociedades internacionais, onde o domínio do inglês é fundamental. Então, para a Alemanha especificamente, foi a oportunidade de conhecer a Europa. Eu já conheci os Estados Unidos e aí vi um novo mundo. A Alemanha, comparado com o que eu conhecia, o meu sonho era, como de muitos meus alunos hoje em dia têm, é se formar e ir para os Estados Unidos. Era o meu sonho também, mas quando eu conheci a Europa, eu falei, não, eu quero outra coisa, eu quero isso aqui. E foi assim que eu fui parar numa segunda residência na França e não na Alemanha, por uma questão até de... Na época, minha namorada não queria ir para a Alemanha, porque eu não falava alemão, aí ela escolheu a França e a gente foi para a França. E acabou que não virou mais... A gente deixou de ser namorado, mas na França eu tive a oportunidade não só de conhecer um país maravilhoso, uma nefrologia maravilhosa, que influenciou minha vida até hoje, e casei com uma enfermeira do hospital, estou casado até hoje, tenho 2 filhas maravilhosas, uma delas é a Júlia, que trabalha no Jaleco, então, para quem conhece. Então, a história, a Europa em si, marcou muito a minha vida, e cada passo dado durante a faculdade, claramente, tem uma influência nos passos seguintes. Mas eu nunca senti um peso grande para esse vai ser o grande momento, essa prova de residência vai definir minha vida. Eu consegui ir levando sem muito peso, que é um dos segredos, se é que tem segredo nessa vida, né? Se a gente conseguir levar as coisas com leveza, é sempre melhor. Sem dúvida nenhuma. É muita nenhuma. incerteza, né? Sem dúvida nenhuma. Muito legal. E aqui, só de curiosidade, mas você fala todas essas línguas? Alemão, francês, inglês? Ou... Eu já falei bem. Francês eu tenho que falar obrigatoriamente, senão eu não falo em casa, nem com as meninas, nem com a Sandrine, nem com as meninas. E continuo falando bem. Eu fui convidado recentemente para ser professor visitante na Universidade de Paris, fiquei 2 anos lá. O alemão eu já falei muito bem, é a única língua, além do inglês, que eu estudei teoricamente, uma língua que eu acho difícil. E justamente por ser difícil e faltar prática, né, já que muita gente na Alemanha fala inglês, quando eu chego lá, eu falo 2, 3 frases em alemão e migra logo para o inglês, que é uma língua mais fácil. Mas eu já estudei aqui no Goethe Institut, tive os primeiros certificados, né, de língua básica. E na Alemanha, quando eu voltei, eu falava no telefone, conseguia assistir um filme. Acho que se eu ficar mais umas 3 semanas lá, eu consigo recuperar grande parte. E depois disso, outras línguas, só o espanhol, que é uma língua que eu aprendi a partir do portunhol. E também fiquei como convidado na Universidade de Barcelona, onde eu dou anualmente um curso de doação de órgãos. E o espanhol, ele certamente é uma língua importante também. E a gente tem um gap muito grande de comunicação com nossos países vizinhos. Enfim, existe um preconceito grande das pessoas em aprender espanhol, falar corretamente. Das 4 línguas estrangeiras que eu falo, acho que o espanhol é que eu falo pior. Entendi. Bom, mas também é mais fácil de enrolar, talvez, né? Aí você se vira ali. Pero que sim, pero que não. Excelente. A garantia sou eu. Não, muito bom, cara. E música? Quando que a música entrou nesse turbilhão aí de medicina, transplante? Quando que a música entrou na sua vida? A música eu sempre vi realmente como um passatempo, né? E continua sendo. Só que o passatempo que foi se convertendo em algo mais produtivo. No início, a minha influência musical foi muito grande. Eu me lembro do meu pai. Ele dirigia um Opalão nos anos 70 e a gente ouvia muito samba, muito Clara Nunes, Martinho da Vila. Então, acho que todos os discos que eram lançados por esses dois eu ouvia no fita cassete no rádio do meu pai, né, no carro. Depois, já na faculdade, eu sempre gostei muito de percussão. Eu tocava chorinho e montei com os amigos na faculdade um grupo chamado Nós Tratamos, né? Que é, no mínimo, uma piada de mau gosto. Eu tocava pandeiro, dava shows lá na psiquiatria, os malucos adoravam. No Quinhentão, lá na UFRJ. São assim, obviamente, era uma grande festa, eu nunca levei isso muito a sério. E a música, eu tive uma base musical muito clássica, assim, nunca aprendi profundamente nenhum instrumento, mas toquei piano com 12, 13 anos, violão na adolescência, mas nunca fui um bom músico, e nem é minha pretensão ser um bom músico. E aí, mais recentemente, né, tirando esse tempo da faculdade, durante a residência a música andou bem afastada, sempre ouvi muita música, mas eu retomei a música há cerca de quase já 15 anos, quando eu entrei no monobloco. E eu vi que a música, aí por uma outra perspectiva, a prática da música
em sociedade, em grupo, com pessoas muito diferentes, homens, mulheres, idades diferentes, níveis sociais diferentes, aquilo me ajudou muito na relação com as pessoas. E aí eu vi que aquilo tinha tudo a ver com medicina. Você aprender, porque nem todo mundo nasce com facilidade para relacionamentos pessoais. Na faculdade de medicina, o número de horas que você passa treinando sozinho, mesmo que tenha estudo de grupo, você passa isolado horas e horas, não só na faculdade, para entrar na faculdade, depois da faculdade, o consultório é uma prática isolada. Então, para aprender sobre pessoas, eu defendo isso muito com meus alunos, a gente precisa ter práticas de grupo. E uma das práticas mais agradáveis de grupo é quando você tem um cimento, e o cimento é a música. Quer dizer, poderia ser a dança, poderia ser uma outra atividade coletiva, um esporte. Sempre fiz algum esporte coletivo, jogava basquete, apesar de não ter altura para isso. Mas conviver com pessoas ajuda muito. Ainda mais quando você tem um projeto comum, que não é tocar um melhor que o outro, é tocar junto. Isso, sem dúvida, ajudou muito. Então, o monobloco, depois já de adulto, mais velho, né, já professor, foi uma grande base de relacionamento social. E, mais recentemente, eu descobri porque eu fui, aos poucos, indo estudar essa relação entre música e saúde. Vi, obviamente, que eu não estava fazendo nada de original, já existe muita coisa em vários aspectos da prática médica, na saúde como um todo, não só necessariamente prática médica, em que a música tem um papel importante, não só como musicoterapia, que não é o que eu quero fazer. E aí, na filosofia, se a gente volta lá para os antigos mesmo, para os gregos, a gente vê que os músicos eles eram classificados em 3 áreas grandes. A poiesis, né, que é de onde vem a poesia e a criação musical, aquelas inspirações. Eu nunca escrevi uma música, nunca compus nada. Mais próximo que eu cheguei foi a vinheta do Som T, que eu dei alguns pitacos junto com o meu mestre, Mário Moura, que foi quem fez a trilha. E eu dizia para ele assim, eu queria botar um tamborim, um surdo e um instrumento indiano, como o sitar que ele toca, né? E ele foi responsável pelo resto, né? Aí uma taça de vinho brindando no final, que eu imaginava, né, que o Som T é uma brincadeira do som de santé, que é, né, saúde em francês, com o som, né? E uma brincadeira que nós brasileiros temos dificuldades quando falamos francês de alguns sons. O som do e, né, que é entre um e um o, para quem fala francês, a gente esse som não existe para a gente. É difícil o brasileiro falar bem esse som. E o outro é o an. E os franceses N, O-N, I-N, A-I-N, O-N-T. Tem vários sons semelhantes nessa nasalidade do on. E aí o som T virou isso. É um S, um O nórdico, que não tem nada a ver com esse som, N-T-E. Então, som T, saúde. A brincadeira é essa. E aí, voltando então ao som T, e voltando à classificação antiga, existia a poiesis, a praxis, né, que é a prática musical, alguém que toca bem, não necessariamente que compõe, seria um intérprete, e nisso eu me arrisco um pouco mais, eu gosto de aprender alguns instrumentos, já aprendi baixo, elétrico, já aprendi que eu digo, tentei aprender, né? Então, eu defendo bem a bateria, que é o meu instrumento atual, que tem a ver também com coordenação de vários movimentos e prevenção de Alzheimer, já que meu pai teve Alzheimer, e existem estudos mostrando que você, ao praticar um instrumento que requer mais de um movimento, no caso da bateria são 4 movimentos coordenados, isso poderia ter algum efeito preventivo. É, no mínimo, uma boa desculpa para aprender mais um instrumento. E o piano, que eu gostaria de voltar, quem sabe eu vou voltar um dia. E o último componente, que é onde eu encaixo o podcast, que é a teoria, né? Que é a compreensão da teoria musical e o quanto que aquilo pode aprofundar no conhecimento. Então, a música para os antigos era algo próximo da filosofia, a gente sabe que a filosofia é próxima da ciência e a ciência é próxima da saúde. Então, por isso que os elos, as ligações eu vejo muito fácil. Aí, falando especificamente sobre o som T, o que é, né? O nome já existia na minha cabeça, fazer uma brincadeira com isso. Eu imaginava um programa de rádio, cheguei a fazer contato com rádios independentes para ver se me dava 1 hora por semana para falar sobre música e saúde. E isso não aconteceu, até que surgiu o fenômeno do podcast. Eu tive a oportunidade de ser apresentado à Branca Viana, que é a presidente da Rádio Novelo. Ela gostou do projeto, aceitou, e nós fizemos, então, 10 episódios esse ano, a cada 15 dias, e o meu papel, além de ser o host, né, o moderador do programa, era juntar um músico e um médico,
embora pudesse ser o profissional de saúde de outras áreas, mas o médico tem esse atrativo maior, né? A gente é âncora para muitas coisas. E o mais difícil era encontrar temas, pelo menos no início, depois os temas foram surgindo, temas que tivessem uma interface entre a música e a arte, desculpe, entre a música e a saúde. E o primeiro convidado foi o Lucas, justamente, um dos fundadores do Jaleco, falando sobre educação. E a pergunta de base, cada episódio eu tento ter um tema, um assunto, uma pergunta, né, como fosse uma abordagem científica. A pergunta-chave para o episódio de educação é quanto tempo leva para formar um bom músico e quanto tempo leva para formar um bom médico. E nesse tema a gente desenvolveu, falar um pouquinho sobre o que eu estou acabando de falar, né? As origens, as influências e o caminho. Não tem final. Ninguém se torna um bom músico e acabou. Está sempre aprendendo. Né? E, aliás, os músicos, né? Então, na questão da praxis, tem um ditado que é bem conhecido que diz que se você abandonar o teu instrumento por uma semana, ele te abandona por um mês. E a medicina tem muito disso, né, em relação ao estudo. Se você deixar de estudar, se deixar de atualizar, não vou dizer uma semana, mas vamos dizer um mês ou um ano, você vai levar muito tempo para recuperar. Por isso que é importantíssimo que o aluno, de alguma forma, desenvolva um relacionamento com o aprendizado que seja prazeroso, porque não dá para imaginar algo que seja torturante e que vai durar a vida inteira. Ser médico é uma obrigação de atualização em respeito aos nossos pacientes. Né? Sem dúvida acaba nenhuma. que a música é a mesma coisa. A música, quem quer ser músico e tocar algum instrumento ou cantar, vai ter que ensaiar muito e tocar muito. Não, o que eu ia dizer é que eu descobri com o tempo que uma das grandes qualidades da medicina, e isso, obviamente, eu tento transmitir para os meus alunos, né? Ia falar paciente até ato falho, né? Depois eu tinha outro comentário falando dos pacientes. Mas uma das grandes qualidades da medicina é que é uma profissão que ela pode ser exercida de diversas formas. Não somente pelas especialidades médicas, mas você pode ser médico e simplesmente difundir conhecimento, que é o que eu procuro fazer através do Sonter. O Sonter não é um site de música, não é um podcast de música, é um podcast de saúde, que usa a música como uma forma lúdica de transmissão de conhecimentos de saúde, né, para a população geral. Você pode ser, obviamente, um médico que opera, que é um cirurgião, que atende casos individuais. Você pode ser um médico de saúde coletiva. Você pode ser um médico escritor. Você pode ser médico de diversas formas. Isso é uma das belezas da medicina. E considerando que as pessoas são muito diversas e as pessoas que entram na faculdade de medicina nem sempre se encontram, quando eu tenho a oportunidade de conversar com um aluno que está em certa crise e que não se encontrou ainda, eu digo assim, pô, paciência, tem tanta forma de ser médico. Aí, às vezes, um bate-papo e a pessoa fala, pô, sabe que eu não pensei em ser médico assim? Médico de comunidades, médico de grupos, médicos individuais, médicos que não vê paciente. Tem várias formas de ser médico. Sem dúvida nenhuma. E a analogia que eu ia fazer, Bia, anteriormente, quando você estava falando da relação do músico com o instrumento, é parecido do músico com o paciente. Porque quando você vê os músicos que são exímios músicos, repare como eles têm com o instrumento, no caso, pode ser a voz, mas pode ser um instrumento musical, como eles têm uma relação que começa pelo respeito pelo instrumento. Exato. Experimenta pedir para um músico para tocar num violão dele, ou para... Ele não vai deixar. Vai ter aquela coisa da propriedade, da intimidade, que, pô, nesse instrumento que toca sou eu. Então, o paciente e o médico, muitas vezes, desenvolvem um relacionamento de proximidade que permite realmente que o médico vá conhecendo aos poucos seu paciente, que requer tempo. Então, para quem lida com doenças crônicas, como eu lido, seja um transplantado de rim, um paciente hemodiálise, ou aquela pessoa que está com medo de chegar na diálise. Então, aquilo requer alguns encontros, algumas horas. E esse tempo dedicado ao paciente é equivalente ao tempo que você tem que dedicar a um instrumento para evoluir naquele instrumento. Você está ali tocando, insistindo, de repente surge um som ali que você não sabia que o instrumento é capaz de sair, de você provocar aquele instrumento, assim como para um paciente você toca num tema que nunca foi tema da conversa e você dali tira um monte de novas informações, vão permitir sempre o objetivo ajudar o paciente. Né? É como a questão do instrumento. Né? Se o músico é bom, assim como um chefe de cozinha diz, o segredo é não estragar o sabor do instrumento. Né? Um enólogo fala a mesma coisa do vinho. Né? Ele fala, a uva está ali, o suco. O importante é trazer à tona aquilo que a natureza já trouxe.
E o instrumento de música é muito semelhante. O músico ele vai respeitar o instrumento, ele vai dedicar tempo a conhecê-lo e aos poucos o som vai saindo. Quer dizer, eu falando aqui parece até que eu toco alguma coisa, mas os grandes músicos são assim. E os grandes Não, mas médicos é também. verdade. Antes da gente estar aqui, né, gravando essa conversa, eu estava dando aula de semiologia à distância, né? Coisa que eu nem imaginava. Como é que eu vou ensinar a examinar um paciente estando de longe? E sabe que a aula foi muito boa e eu parti desse princípio. Eu falei, eu não vou ficar aqui transpondo, que já está em vídeos do YouTube, que tem livros e falar de teoria. E aí eu fui contando histórias e tentando trazer semelhanças de casos de vida real. Eu vou dar um exemplo bobo aqui, mas que é essa a questão de semiologia para o quinto período. Eles estão começando, então, a fazer o exame físico, etc. Aí eu falei assim, olha só, eu estava ontem de plantão lá no CTI, aí me chamaram para ver um paciente que estava ali com o dedinho no oxímetro e estava em 98%. De repente, caiu para 90%. Eu vi que ele não estava no respirador mecânico e não estava respirando adequadamente, estava esquisito. Aí eu peguei o estetoscópio, coloquei de um lado, ouvi bem o pulmão, do outro não ouvi nada. Aí as pessoas, os alunos, né, começaram aquilo. Mas o que poderia acontecer? Aí alguém falou assim, será que não foi o tubo que entrou muito? Eu falei, aí, foi exatamente o que eu fiz. Eu desenfui o câncer, puxei um pouquinho, enchei de novo. Aí os dois pulmões expandiram. O que aconteceu? Então, ao invés de dar uma aula sobre atelectasia, obstrução pulmonar passivamente, eles foram descobrindo. Isso tudo basicamente se jogaram, né, pegaram o instrumento e começam a fazer. Então, as técnicas didáticas, por isso que a educação tem muita semelhança entre música e medicina e outras coisas, né? Você pode ensinar daquela forma clássica, a transmissão do conhecimento que você adquiriu, a tua visão, mas é importante deixar o aluno experimentar, né? Igual criança. Como é que você está falando de línguas estrangeiras? Como é que as crianças aprendem uma língua? Quando você vai ensinar uma língua e começa com a palavra escrita e a pronúncia daquela palavra, você está deformando uma forma de aprendizado. É muito melhor você tentar ensinar pelo som, que é uma forma de musicalidade, né? E aí tem gente que tem mais facilidade do que outros. Aí que entra também uma semelhança entre quem consegue ouvir e aprender mais facilmente música e quem consegue falar outras línguas. Então, você vê que as coisas claramente estão interligadas. E aí, às vezes, eu brinco, quando minhas filhas eram menores, e perguntavam assim, papai, mas como é que escreve isso? Eu dizia assim, isso não se escreve, só se fala. Não, mas como é que se escreve? Porque elas queriam ler para depois, às vezes, Sandrine, minha esposa, né, querendo aprender o português, ela é francesa, aí ela falava assim, mas como é que se escreve? Eu falei, não vou te dizer como é que se escreve, porque se eu escrever, eu vou deformar o que você está ouvindo. Então, olha só, o som é esse. E aí você tem realmente um aprendizado mais próximo do que é a fluência na língua. Então, se você reparar também, as pessoas que são mais fluentes em línguas, elas leem menos no aprendizado do que elas ouvem. O francês, que é uma língua que eu falo relativamente bem hoje, eu nunca tive aula. Eu falo, que aprendi na rua, né? Aprendi em família. Porque é muito de transmissão sonora, que era a forma de transmissão mais antiga antes das letras, né? Antes das letras ocuparem esse papel tão importante. Não estou aqui menosprezando o papel da leitura, mas certamente para o aprendizado da música e de muitas coisas em medicina, a transmissão oral antiga, ela continua valendo. Sem dúvida, muito bom. Bom, até o fato de você ter que escutar o doente, né? Você tem que escutar. Sem não dúvida. Tem jeito. Grande parte, já. Muito legal. E Eduardo, qual hoje na tua vida, né? Qual o papel do Santé? Como é que a música influencia a tua vida hoje? Eu estou numa fase da vida, estou com 58 anos, chegando próximo do que seria uma idade de aposentadoria nos velhos tempos, né? Com muita energia ainda. Então, eu me vejo ser médico por muito mais anos. Não necessariamente ser um médico de estar no hospital todo dia, eu continuo indo a terapias intensivas, continuo dando aula na UFRJ, continuo numa prática muito clássica da medicina. Mas eu me vejo cada vez mais caminhando para a teoria. É por isso que eu falei da questão da poesis, da praxis e da teoria. Então, hoje, o que me interessa na medicina e na música, ou na arte como um todo, porque eu não me interesso somente pela música, seria entender melhor e fazer, através do conhecimento, a transmissão de conhecimento, a perpetuação
naquilo que vai estimular outras pessoas a darem continuidade ao meu trabalho, na saúde, como médicos ou alunos de medicina, e na música. E o Som T veio ocupar esse espaço que provavelmente vai ser um projeto muito maior do que somente um podcast. Eu já estou pensando em escrever um livro relacionado ao Som T, em que seria dividido em capítulos. Cada capítulo de um livro, no momento, é um episódio do podcast, só que o podcast tem 20, 25 minutos, mas a profundidade pode ser atingida de uma forma muito maior se eu escrever um capítulo para cada um daqueles temas. Daria para escrever um livro, se eu tivesse tempo e dedicação. Então, eu estou preparando a minha aposentadoria, mas a minha aposentadoria vai ser trabalhando de outra forma. Então, legal. Eu não me vejo deixar de ver os pacientes ou deixar de dar aula, porque eu tenho muito prazer em ser médico e ser professor, mas eu vejo a forma se delineando e muito adaptada aos tempos atuais. Eu me vejo fazendo consultas por telemedicina, Conexa, que está ali do lado do Jaleco, já é uma plataforma que eu já adotei desde que ela, quando eu ouvi falar, já tinha adotado, já apostei desde o início, e vai virar uma grande ferramenta para a prática assistencial e para o ensino também. E as formas, eu gosto muito de unir o clássico com o moderno, né? Então, acho que a gente tem um mundo aí cheio de ferramentas para que isso seja possível. Pô, muito legal. Excelente, Eduardo. Cara, grande honra ter você aqui com a gente. Qual o recado que você deixa aí para o pessoal? Como conciliar, de repente, essa vida de medicina e música? Eu digo assim, qual o segredo? Um médico, não sei se tem segredo, mas eu diria que algumas palavras-chave são fundamentais para a progressão na medicina e, eventualmente, a música, para quem tiver interesse. Obviamente, eu sei que o público aqui principal é de estudantes de medicina, mas que, primeiro, não abandone seus sonhos de músico, porque vocês podem até nos tornarem músicos profissionais, mas que a música pode acompanhar um belo trajeto, uma bela carreira de médico. Eu acho que isso eu acredito realmente nisso e temos vários exemplos. Seja como prática da música ou de um instrumento como relaxamento, né? Seria uma coisa mais relacionada ao entretenimento, mas como parte da terapia também e da compreensão. Você falou sobre ouvir o paciente. Uma das grandes dificuldades que a gente tem quando aprende música são as pausas, o silêncio. A gente lida no nosso mundo ocidental preenchendo os sons, preenchendo os vazios. E as pausas para pensar, para meditar e para ouvir o paciente são fundamentais. Então, a música tem vários aspectos que ajudam na formação de um médico. E talvez o maior deles seja a disciplina, né? Como eu falei anteriormente, é necessário para qualquer pessoa que queira evoluir em música e em medicina que você tenha uma disciplina. Você tem que ter um horário para estudar, você tem que ter um horário para, no caso do profissional, para exercer o seu trabalho, você tem que organizar a tua agenda, principalmente porque envolve outras pessoas. Se fosse uma prática totalmente isolada, talvez até você pudesse, de alguma forma, se deixar levar só para os momentos de inspiração. Mas como medicina, em geral, requer a participação de outros, né? Seja o paciente, seja um colega, seja uma prática de grupo, seja os alunos, se você for professor, disciplina também é fundamental. Mas disciplina sem que isso necessariamente seja uma coisa ruim. Disciplina pode ser vista como uma qualidade. E, em geral, nos grandes profissionais, a gente vê que são pessoas disciplinadas. Você não precisa abrir mão das coisas, mas você precisa, sim, criar uma rotina e ser disciplinado para conseguir conciliar tudo, né? Exatamente. E quando eu vejo, aí olhando no meu lado hobby e música, né? Seja no monobloco, seja aprendendo bateria, tem momentos que eu vejo assim, eu fico muito satisfeito quando eu aprendo coisas que são muito simples, mas que eu evoluí. Eu fico, pô, que legal, eu estou conseguindo aprender isso. Aí eu paro e penso assim, pô, difícil aprender medicina. A gente tem tanta coisa para memorizar, tanta aula chata, tanto tema que você fala assim, não, será que eu preciso aprender isso mesmo? Aí desde o início, desde antes da faculdade, você tem que... E a minha época é uma época muito de memorização. Hoje a gente, felizmente, evoluiu nas melhores escolas para um ensino baseado em resolução de problemas, né? Conquista de habilidades, desenvolvimento, né? É diferente, mas mesmo assim requer muito esforço, muita disciplina. Então, para os que estão com dificuldades de evoluir na medicina, talvez a música possa ajudar. E para os músicos que queiram aprender algo na área da saúde, a música já é também algo muito difícil. Certamente, medicina vai ser mais fácil. Maravilha.
Obrigado, Eduardo. Super obrigado Eu que mesmo. agradeço, Fabiano. Lembrando, pessoal, que a gente está arrecadando doação para o Médicos Sem Fronteira, então só vir no QR Code aqui no canto inferior esquerdo da tela e não deixem de checar o Som T, né? Sem dúvida vai ser uma fonte de inspiração aí para todo mundo. O Som T, para quem não ouviu ainda, é um podcast que é quinzenal. Você pode encontrar no site somt.fm ou dos principais tocadores de podcast. Bota lá o Som T com SONTE com acento e você vai cair lá nos diversos temas relacionados à saúde e música. Show. Maravilha. Obrigado, Eduardo. Grande abraço, Obrigado a hein? você. Valeu. Sucesso.